Boa noite, amigos da Cevic. Eu sou Juliana Benda. Estamos aqui para mais uma noite de Evangelho, aqui para nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. Hoje recebendo Bom Chiquinho, que é Luiz Fernando, criou esse canal Bom Chiquinho. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Esperando aqui, nosso convidado já chegou. Vamos lá. Ele entrar aqui conosco. Ué, eu já autorizei. Será que não tá indo? Chiquinho, Chiquinho, deixa eu fazer de novo. Ué, já tá aqui como convidado. Entrou? Uai. Deixa eu ver. Calma aí. Vamos lá. A gente não desiste, né? Vamos lá de novo. Já tá aqui como convidado, olha só. Olá, Caio, seja bem-vindo. Entrou de novo? Ah, vamos lá. Já tá acostumado, né, meu filho? Ai, meu Deus. Ah, Já foi. ufa! Ufa! Boa noite. Sempre tem que ter emoção, né? Porque sem emoção não vale. É, faz parte. Menino do Faz céu. parte. Mas como você já está experiente nesses troços, Nossa, semana deu um probleminha também numa live que eu fiz com a Luciana, mas acontece, essas atualizações aí do Instagram, acaba. pois é. Mas vai. Vai, a gente não desiste, né? Isso mesmo. Ai, deixa eu ligar aqui o meu. Muito bem, meu amigo, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui conosco pela nossa casa aqui de Conquista, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. Um prazer ter você aqui. Fala para nós quem é você, de onde você veio. Bom, eu que agradeço pelo convite, é uma alegria muito grande estar participando do Evangelho aqui. O Evangelho é sempre um momento bastante importante, né? Acho que toda vez que a gente lê que sejam três trechinhos, né, do Evangelho, a gente coloca, tentar refletir, voltar para a nossa vida, né, um momento que a gente consegue fazer uma análise, né, daquilo que Jesus trouxe para a gente, né, então agradeço pela oportunidade. Bom, meu nome é Luiz Fernando, né, o perfil é Bom Chiquinho Espiritismo, meu nome é Luiz Fernando, falo aqui do interior de São Paulo, uma cidade chamada Paulínia, que é vizinha de Campinas. E eu sou de família espírita materna, católica paterna, né? Cresci nesses dois ambientes aí. E quando estava na minha juventude, aí eu vi que o espiritismo fazia mais sentido. E a partir dali eu comecei a estudar. O perfil Bom Chiquinho tá aí já há algum tempo, né? Mas ele estava bastante parado. E ano passado, com a pandemia, eu decidi dar uma movimentada, né? E agora bastante trabalho. Oh, pegou um fogo Ah, danado, então, né? Que tá ativíssimo. do ano passado para cá, realmente o perfil deu uma ampliada grande, né? Aumentou a responsabilidade, né? Eu costumo falar, tem gente que fica super feliz quando chega uma pessoa nova no perfil. Eu fico, vamos falar de bem-aventurado dos aflitos, eu fico um pouco aflito, né? Porque a responsabilidade aumenta, né? Mais uma pessoa gerando uma expectativa, né? Mas tudo bem, a gente tá tentando aí, né? Uhum, Compartilhar um pouco, né, do que a gente ouve, do que a gente lê, uhum. né, e
óbvio que a gente não está aqui melhor que ninguém, né? Estamos aqui também todos aprendendo, né? Estudando junto e esse momento, né, de compartilhar é importante que a gente divide essa responsabilidade. Eu plagiando, né, o Serginho Grossman, vida inteligente na internet, você acha aqui. Conteúdo bom existe, né? A gente precisa saber procurar, né? Isso, exatamente. Acho que antes da pandemia era muito comum a gente entrar para outras finalidades, né? Para ver outras coisas, outros tipos de live, né? Então, acho que as oportunidades aí que esse momento trouxe são importantes, né? Para a gente saber filtrar também o que a gente assiste, o que a gente faz, o que a gente ouve, Uhum. né? E mais uma possibilidade, né? Que a gente tem aí com a tecnologia, com a ciência, de buscar esse conhecimento, né? De buscar esse aperfeiçoamento. Uhum, exatamente. E usar as ferramentas que tem para o bem, né? Usar os talentos, né? É, para o bem Exatamente. sempre. Oh, boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Flavinha deu boa noite, Gerson, Ari, que eu me lembro assim de cabeça, né, gente? Boa noite a todos. Não queria fazer distinção de ninguém, acabei fazendo, mas boa noite a todos. Meu amigo, então eu vou fazer a nossa oração inicial e aí já passo a palavra para você falar do tema, tá bom? Tá bom, Então vamos lá, tá bom. convida a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, reter um pouquinho, expirar, só para a gente acalmar um pouco, conectar com a espiritualidade, expirar, pensar em Jesus, conversar com ele, dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigada pelo estudo da noite de hoje, obrigada por estarmos aqui reunidos em seu nome e com essa certeza de que estás conosco, pois assim prometestes que estaria reunido conosco quando um ou mais estivessem em teu nome. E é assim que estamos. Pedimos a presença dos mentores, dos guias espirituais, para nos auxiliar, guiar no estudo, para que possamos trazer a melhor compreensão possível do tema e trazê-lo de forma alegre, de forma tranquila, leve, empática e especialmente consoladora. Te pedimos, Senhor, ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Vamos Deus. lá, então. Sacrifício da própria vida, capítulo 5, item 29. 30 e 31. Legal. Posso tocar aqui então? Pode ficar à vontade. Tá. Não, eu acho que antes eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Porque esses três itens são os últimos itens do capítulo 5, né? Do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, aqui começa no Evangelho o estudo das bem-aventuranças, né? Do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Como é conhecido aí, mais às vezes mais popularmente, né? E esse é um sermão que ficou conhecido no mundo todo como a base do cristianismo, né? É a cartilha de como a gente vai conseguir alcançar uma vida de paz, uma vida de abundância, né? Tem até aquela frase do Gandhi, né? Que ele diz que se perdesse todos os livros sacros da humanidade, mas salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? De tão importante que os ensinamentos que Jesus deixou naquele momento, né? Naquela situação, né? Para os discípulos, para as pessoas que ali estavam. Né? Então, quando a gente fala que são bem-aventurados os aflitos, ou então que são bem-aventurados os pobres de espíritos, a gente tem o costume de enxergar isso de uma certa estranheza. Né? Se a gente não se aprofunda e pega só o título, fica meio estranho, né? Essa afirmação de Jesus. Porque como que alguém que está aflito, como que alguém que é pobre de espírito pode ser bem-aventurado? Né? Mas é porque essa dificuldade é porque a gente tem
uma ligação muito forte com a matéria, né? Então a gente tem essa dificuldade de interpretar. Mas se a gente pegar o termo, né, bem-aventurado, a gente vai ver que, que refere-se à felicidade, né? Feliz é, né? Bem-aventurados, felizes são os aflitos, felizes são os pobres de espíritos. E isso aí a gente tem que enxergar no contexto espiritual e não material da coisa, né? Que é como a gente acaba analisando muitas vezes. Então, as bem-aventuranças é um estudo que é muito importante a gente aprofundar nele, Uhum. né? Então, a gente acredita que Jesus quis dizer, na verdade, que apesar das nossas aflições, das dificuldades que a gente vai ser feliz, né? O problema é que a gente busca essa felicidade aqui. A gente tem pressa, né? A gente quer amanhã, né? Não quer trabalhar para isso, né? Para conquistar isso. Uhum. Então, os desafios que a gente enfrenta aqui, eles são, na verdade, consequência de uma decisão que a gente tomou em algum momento, né? Através do nosso livre-arbítrio mesmo. E a gente está tendo aqui a oportunidade de reparar. Então, as nossas aflições, elas não são uma injustiça, né? Tem uma frase no livro do Haroldo, no livro Despertar, que diz que parte da nossa renovação ela só vai poder ser feita pela dor. Porque tem coisa que não adianta. Se a gente não conhecer a dor, a gente não vai conhecer o amor em alguns momentos, né? Então, se a gente, por exemplo, não conhecer o escuro, a gente não vai dar valor para a luz. A gente precisa conhecer a escuridão, se perder ali, né? Para a gente dar valor a uma fagulha de luz, né? Então, sofrer, ficar aflito, faz parte desse nosso processo de aprendizado, de aperfeiçoamento espiritual. Por isso que é tão importante a gente tentar aceitar os desafios, né, que a gente tem na nossa vida com resignação, com confiança na justiça divina, né? A gente costuma falar, perguntar mais para quê do que por quê, né? Porque quando a gente pergunta por quê, a gente questiona a justiça de Deus, né? Parece que eu não posso sofrer, todo mundo pode, mas eu não. Então tem coisa que a gente passa na nossa vida que a gente não vai conseguir compreender na hora, né? A gente só vai superar. Uhum. A compreensão, o entendimento vem depois, né? Quantas lições a gente está tirando aí depois de 1 ano e meio de pandemia? Não é fácil, né? Mas é possível a gente já identificar no meio de toda essa situação algumas coisas que a gente estava sedento, né? A gente estava precisando às vezes ver mais caridade, ver mais amor ao próximo, questão de respeito, de compaixão, né? Então são coisas que a gente tem visto as pessoas se ajudarem mais, buscarem alternativas, né? A gente fala muito de caridade, que a caridade ela nem sempre é um ato, né, de entregar uma cesta para alguém, uma sopa para alguém, né? Hoje a gente com distanciamento da nossa própria família, a gente vê a necessidade de estarmos mais próximos em outros sentidos, de outras formas, né? Então são situações que na hora a gente não entende, mas aos poucos vão surgindo, né, as respostas. A gente vai compreendendo à medida que nós estamos prontos para isso, né? Então, esse seria um apanhado desse capítulo, né? E aí, agora entrando mais especificamente nos itens que eu fiquei incumbido de falar, que é o 29, 30 e 31, eu vou ler cada um e falar um pouco depois, pode ser? Sim, fique à vontade. Tá bom. Bom, 29 diz assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha.
com o pensamento de torná-la útil? É uma pergunta que, em resposta, São Luís diz que que o homem se meteu e se mate e se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo, e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isto é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Bom, nesse item aqui a gente tem a ideia ampla sobre as nossas decisões, as nossas atitudes, nosso comportamento diante de uma aflição, que pode levar a gente a cometer um suicídio ou achar que a nossa vida só vai ter importância se a gente se entregar à morte, né? Então, algumas situações da vida a gente sabe que não são fáceis, né? A gente passa por certas dificuldades que faz a gente achar que só acontece com a gente, né? A gente acha que nós somos injustiçados, como eu falei um pouco antes. Mas se a gente olhar direitinho, né, se a gente olhar para nós, para nossa situação, olhar de fora e olhar para alguém do lado, a gente vai achar muita gente que estão em situações pior do que a nossa. Estão lá, né, lutando. Então, abreviar a vida, como São Luís cita aqui, ela não é uma exclusividade de quem é pobre de bens materiais, por exemplo. Ela está muito mais ligada à compreensão de si, né, do seu propósito, da sua utilidade no mundo, né? Por que eu sirvo no mundo? Por que eu estou aqui? E talvez aí venha o grande desafio, né, Juliano? Porque é praticar o conhece-te a ti mesmo. Depende muito disso, né? Voltar-se para dentro de si mesmo, analisar o que a gente sente em relação à vida, a si próprio, aos outros, né? A nossa relação com os outros e tentar se libertar desses padrões que a sociedade acaba colocando, né? Que prende a gente, né? Prende a gente em buscar ser, às vezes, aquilo que a gente não é, só para satisfazer a vontade do que é comum, né? E isso acaba trazendo muitos traumas, isso mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso egoísmo, né? A gente quer sempre ter mais do que a gente tem Isso e vai tudo colocando em xeque a nossa existência, né? vai lá. E há coisas mais profundas ainda na parte psicológica, né? Se a gente for aprofundar a parte psicológica, eu estava exatamente estudando hoje uma aula do estudo da AMERGS, que é a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, estudo psicológico da série psicológica de Joana de Ângeles, a introdução. Eu estava, na verdade, reassistindo, que eu já assisti em 2019 e estava reassistindo agora. E justamente a aula em que ele fala, ele cita o Alexandre Fontoura, ele cita o problema de Divaldo, do matar-se a si mesmo, né? Sacrifício da própria vida. Que Divaldo teve um problema sério, desenvolveu uma cardiopatia grave em que o médico lhe deu uma semana de vida. E aí, e Divaldo conta, até engraçado como o Divaldo é, aquele jeitão dele, né? Divaldo contando que um dia ele lá deitado na cama, Joana aparece, meu filho, 10 para as 8, hora da nossa mediúnica, ele, tipo assim, ué, você não sabe que eu tô doente? Você não é minha mentora? Não sabe que eu tô Foi doente? testado, né? E ela,
Tô de atestado. 10 para as 8, tá na hora de trabalhar. Ele, mas o médico disse que eu tenho que ficar de repouso absoluto. Aí Joana fala assim, tá, se você ficar de repouso absoluto, ele te deu quanto tempo de vida? 3 meses. E se você não ficar em repouso, 6 meses. Se você não ficar em repouso, ele disse que eu morro em 3 meses. Ela, então é melhor você morrer trabalhando do que viver inutilmente. Levante e vá trabalhar. Mas o que o Alexandre estava contando é que ele desenvolveu essa cardiopatia por conta de um problema pessoal, em que ele teve um problema ele ficou tão desgostoso que a mente dele, o psicológico dele, o inconsciente dele desenvolveu essa cardiopatia para que ele morresse. Olha como a nossa mente é profunda, como tem muito que investigar. Então, na cabeça dele, se ele desaparecesse, o problema ia acabar. Não ia mais ter essa dificuldade que estava tendo, né? Já que a existência dele dificultava, se ele morresse, e não seria um suicídio direto. Sem Olha dúvida. que ele narra que ele já tentou, que ele chegou a tentar se suicidar, que ele tem várias encarnações em que ele se suicidou. Nesta, ele quase conseguiu de novo, mas dessa vez, aí ele superou o suicídio direto e estava indo para o suicídio indireto. E aí, Joana, de novo, meu filho, não, senhor, não está na hora, não. Vá trabalhar, porque é isso que tem que fazer. A Jane dizendo, o poder da nossa mente é infinito, exato, porque é o poder do espírito, né? A mente, na verdade, é a expressão do espírito. E aí, a gente, pegando esse Exatamente. seu gancho aí, né, da lição de hoje, como a gente pode, a vida financeira, como você citou aí, que tem problemas financeiros, o que é vida financeira tumultuada? É você viver num caos que, em algum momento da sua vida, você está trazendo isso de alguma crença que você tem lá do passado, da infância ou de outra vida, que você não lida bem com o dinheiro. Se você só tem relacionamentos abusivos, alguma coisa em você está falando sobre. E isso é sacrifício da vida. É você achar que você precisa sofrer, que Deus quer que você sofra, né? Na verdade, é isso. Esse exemplo do dinheiro é aquilo, né? Como diz a música, né? Que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem, né? Em relação ao dinheiro, né? Porque a gente fica prisioneiro muitas Uhum, vezes, né? E não só do dinheiro, mas em várias situações da nossa vida. E aí, quando a gente se vê preso naquilo, né? Prisioneiro daquilo, a gente começa a se questionar, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que tem espaço para mim? Será que eu sirvo para alguma coisa? Só para sofrer? Só vim aqui para sofrer? Até que chega um momento que eu não consigo visualizar uma utilidade na minha vida, né? Qual que é a finalidade? Então, quando ele cita, por exemplo, o suicídio é, suicídio de intenção, né, e não de fato, uhum, porque eu não vou pular da ponte, né? Eu não vou me enforcar, não vou dar um tiro na minha cabeça, uhum, mas eu me sacrifico, eu realizo algo, né, que ainda que a minha vida acabe, somente assim eu vou me sentir útil. uhum, Eu vou achar que naquele momento, quando eu morrer, aí eu vou servir para alguma coisa, vou dar paz para alguém, vou deixar de ser o fardo na vida de alguém. uhum. E aí se entrega, né? Se entrega para uma doença, como você bem deu o exemplo, né? E aí onde fica a culpa nessa história? Né? Fica na nossa falta de perseverança, na falta da nossa fé em Deus, Uhum, na descrença, né? Que a gente muitas vezes tem na própria continuidade da existência do Espírito. Né? Se a gente tem essa convicção, a gente sabe que o que acaba que é a matéria, né? O que vai, vai, vai morrer é a matéria, que o Espírito vai persistir, vai continuar, e que nós vamos ter que responder por aquele ato, então a gente começa a pensar melhor,
né? Por isso que é a importância da autoanálise, né? De fazer isso de uma forma honesta, né? Não se auto-sabotar, né? Para que a gente consiga conhecer as nossas fraquezas, porque todo mundo tem, Uhum. né? Não escolhe classe social. Todo mundo tem suas fraquezas. Alguém pode não ter problema financeiro, alguém pode não ter problema com dinheiro, mas tem outros tantos problemas que uma pessoa que é pobre monetariamente não tem. Tem paz, tem harmonia. Uhum. Então a gente precisa perceber isso, né? Porque é ali que estão os nossos desafios, né? E acima de tudo, né? Que a gente busca acreditar que aonde nós estamos, a gente tem os recursos que são necessários, né? São suficientes para que a gente consiga subir aí, né? Nesses degrauzinhos dessa grande escadaria que é a nossa evolução, né? Que a gente não enxerga o fim, tá longe de enxergar o último degrau, mas não tem outro jeito se não for subindo um de cada vez. Então, desistir não é o melhor caminho, Uhum. né? Porque ainda que a gente ache nosso propósito é desencarnar, é morrer, se a gente parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente está aqui à toa, será? Será que a gente está aqui para aprender e colocar em prática toda a bondade de Jesus? Ou a gente está aqui mesmo só de passagem na vida de alguém para fazer alguma coisa? Então a gente tenta, a nossa vida ela é uma constante busca para onde eu vou agora, né? O que eu vou fazer agora, Uhum. né? E numa dessas a gente acaba se perdendo. Então abreviar a vida, seja direta, né, ou indiretamente, vai ter suas consequências. A alegoria que ele usou aqui, né, essa figura que ele usou do soldado de guerra, é a gente enfrentando esse nosso exército de dificuldade, né? Não tem jeito. Se entregar não é herói, como ele diz aqui, né? Não é um ato de heroísmo. É, dá Né? tanta gente Ninguém vai do para a guerra exército, né? para morrer. Assim, exército eu não tenho muita vivência com isso, né? Não sei exatamente como é que é, como é que é isso, né? Mas eu tento vislumbrar, né? Esses exemplos de exército. Eu sei que na vida prática, a gente lá na família, né? Como é que é mesmo os exemplos, né? O dia a dia, tipo, ou nas doenças. O Chico, por exemplo, né? Que hoje faz, eu posso chamar de aniversário, né? Mas é a data que ele desencarnou, né? E quer queira, quer não, coincidentemente ou não, o nome do seu canal é Bom Chiquinho, é devotado, né, em homenagem a ele. Então, fazendo homenagem a ele, quanto de sofrimento que ele teve, de dor mesmo, dor física, né, de doenças físicas, e que tanto que ele pediu a doutor Bezerra que fosse conversar com Maria, a mensagem, a Maria vira para ele e diz, ó, oh, meu filho, vai passar, ou seja, tenha paciência, né? E ainda viveu mais tantos anos para então chegar o momento culminante como o do desencarne desta última existência, num dia de alegria, que era o que ele não queria ninguém chorando por Uhum. ele. Ou seja, é devotar toda a vida, todos os minutos da vida para uma coisa útil, né? Uma coisa útil. Não precisa ser Chico Xavier. A gente pode devotar a nossa vida ao que a gente já faz hoje. É o que eu repito sempre, eu gosto de frisar muito isso. O que você faz hoje, você já pode devotar plenamente a Deus, plenamente a Jesus, devotar uma utilidade à sua vida hoje. Exatamente. E você deu o exemplo do Chico, e o do Chico é desde pequeno, né? Assim que a mãe dele morreu, que ele foi morar lá com a madrinha dele, tomava a garfada na barriga, né? Era obrigado a lamber ferida dos filhos da madrinha, Uhum, né? Então, é uma criança que já é uma pessoa que já cresceu desde criança com uma situação muito adversa, uhum, né? Uma aflição já muito grande, né? uhum, E ainda assim estava lá, né? Perseverando, né? A vida inteira
sendo questionado, sendo duvidado, né? E seguiu, né? Seguiu com seu propósito, seguiu com o seu caminho, né? Aceitou as suas aflições, né? Nem sempre com resignação. A gente vê na história que em alguns momentos, assim como o Divaldo Uhum. fraquejava, né? Uhum. A perna dava uma tremida, né? Mas seguiu, né? Porque é assim, né? Ninguém vai para uma guerra para morrer, né? A gente vai para vencer, Uhum. né? Se a gente for, a gente quer ir para vencer, Isso. né? Então a gente tem capacidade de enfrentar essa batalha, né? Só que a gente precisa confiar na nossa força, né? A gente precisa confiar que a gente vai vencer. Pode sair machucado, pode sair com um monte de cicatriz, né? Mas com a alegria de ter confiado, né? De ter acreditado, de não ter desistido, né? Para não se entregar, né? Então eu acho que esse trecho do Evangelho ele traz essa ideia, Uhum. né? Para gente que a gente precisa observar se, tá bom, eu não vou tirar minha vida diretamente, mas será que me entregar para minha aflição já não é tirar a própria vida, porque você deixa de aproveitar a sua oportunidade. Uhum. Como você falou aí, você deixa, você acorda já não tem mais sentido aquele dia para você, né? Mas tem tanta coisa que pode acontecer naquele dia, você pode, né, fazer tanta coisa boa, receber tanta coisa boa, né? Mas às vezes a gente se entrega, né? Às vezes a gente se coloca na situação de vítima, na situação de coitado, né? Ao vida, aos céus, ao azar, e, e não quer mais, né? Nesse sabadão, que quando termina, depois que terminar a live, quem for assistir um filminho, tem um filme ótimo, caso não tenha assistido ainda, A Procura da Felicidade, com Will Smith, maravilhoso, que fala bem de suportar diversos. É um filme leigo, vamos chamar assim, mas que retrata um exemplo real, né, baseado em fatos reais, de uma pessoa que foi vencendo as dificuldades. Quanto mais ele seguia adiante, mais dificuldade aparecia, mas ele nunca deixou de ter fé. Inclusive mostra ele orando no meio do caminho, né, indo tentando manter a fé viva, e lá foi ele. É um filme de chorar do início ao fim, mas é lindo demais, viu? É emocionante. Indico. Bonito, vale a pena mesmo. Quem nunca assistiu, tá uma boa oportunidade aí, porque realmente é um filme que vale muito a pena, traz bastante reflexão pra gente. Isso. Posso seguir aqui para o Pode próximo? seguir. Vamos lá. Bom, item 30 também é uma pergunta, né? Um questionamento que foi feito, uma resposta de São Luís. Diz assim: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? E aí, em resposta, São Luís diz: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Bom, desse trecho aqui, vou começar com tentando trazer um outro exemplo para ficar mais claro, né? Vamos imaginar um bombeiro que ele vê alguém em perigo, ou mesmo que não seja um bombeiro, alguém que vê alguém em uma situação de perigo, que a chance de salvar aquela pessoa é mínima, né? Seria muito difícil salvar sem que os dois morressem. E ele decide ir, né? Coloca lá a sua própria vida em risco.
Então ele não tem o objetivo dele não é morrer. Ele não quer abreviar a vida dele, né? Ele não quer se suicidar, não é isso. Mas ele sabe que aquela é a única chance daquela pessoa. Só tem ele ali para salvar aquela pessoa. Então ele se expõe a isso, mesmo sabendo dessa enorme possibilidade dele morrer. Então é aí que está a diferença do item anterior. A Uhum. diferença da culpa, da responsabilidade. Então, se na situação anterior a pessoa enxergava na morte a única chance de ser útil, nessa morte vai ser uma consequência da utilidade da pessoa. Né? Então a gente não está diante de um suicídio, mas de um serviço. Uhum. Serviço ao bem, uma disposição de alguém pela vida de outra pessoa. Se a gente analisar, foi o que Jesus fez por nós, né? Ele aceitou todas as consequências, né? Ele se colocou como exemplo, modelo lá de perseverança, se expôs, se dispôs para nós, para um bem maior, né? Para um bem maior. Ele tinha um propósito, ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia como terminaria, né? Chegou um momento que ele sabia como que terminaria, tanto que ele volta aos apóstolos e diz, né, que não, eles vão me matar. E aí já começa a trabalhar a, a continuidade, né, da expansão do evangelho, dos ensinamentos, né, mas ele não andou para trás, né, ele não deu passo para trás, né, falando, não, se é assim eu não quero, né, ele aceitou a sua aflição. Uhum. Então a gente está, como ele diz aqui, diante de um ato total de abnegação, né? Que é aquela virtude que faz a gente esquecer da gente, né, dos nossos interesses pessoais em benefício de uma outra pessoa. Uhum. Né? Então, uma pessoa que faz isso, que se arrisca para salvar alguém, né, tem um ato de empatia, né, de altruísmo perfeito, né? Consegue ter essa essência de se colocar no lugar da outra pessoa. Né, conseguiu entender o recado de Jesus, né, o de amar o próximo como si mesmo. Uhum. Porque se fosse eu naquela situação, eu queria que alguém me salvasse ou não. Pois é, né? Né? Então, através desse amor ao próximo, né, de se despir aí do orgulho, né, de colocar as vestes da caridade. Então, mesmo que isso custe a vida, a pessoa vai lá e faz. Né? E aí, São Luís também traz a ideia da providência divina, né? Ele demonstra que a providência divina ela vai compreender a intenção daquela pessoa, né? E pode, inclusive, garantir a salvação. Não, a pessoa não tinha capacidade de salvar a outra. Ela vai morrer também. Pô, mas ela se dispôs, ela foi lá e, né, se arriscou. Uhum. Então, quem sabe ela não tem essa recompensa. Né? Uma amostra de que fazer o bem sem esperar nada em troca é o caminho. Né? A caridade é o caminho. Se colocar no lugar do outro é o caminho. E existe uma recompensa. Lógico que a gente não pode fazer esperando isso, mas ela acontece porque ela mexe com a nossa reforma moral, né? Mexe com a nossa moral. A gente tira o orgulho nosso e a gente se joga para ser útil ao nosso irmão. Uhum. Né? Então existe essa grande diferença entre você saber que de um risco você pode morrer numa situação, mas ainda assim ajudar, porque você talvez seja a única chance daquela pessoa, e você se entregar para que achando que o seu objetivo é a morte. Para você ser útil, você precisa morrer, né? Então existe essa diferença muito grande desses dois itens nesse sentido, né?
Sim, muito diferente mesmo. Uma de você se jogar, assim, acabar com sua própria vida, se auto-sabotando, e outra coisa é, assim, você ter um gesto altruísta para salvar outro. É completamente diferente, Exatamente. né? E aí depois ele segue para a última questão, né? Para a última pergunta, que é o item 31, que diz assim: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esse sofrimento, em resposta, né? Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outro, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Bom, acho que esse item 31 ele fecha não apenas esses conceitos sobre o suicídio, sobre o sacrifício da própria vida, né, mas todo o capítulo, né, do bem-aventurados os aflitos. Então, nós, enquanto espíritos imperfeitos, a gente tem o papel de ir, de buscar os conhecimentos das leis divinas, né, do que Jesus trouxe para nós. Porque aí é o passo a passo, é a cartilha de como a gente vai conseguir superar as nossas aflições, as nossas dificuldades. Cada um ao seu passo, né, no seu tempo, aceitando as suas dores, né, seus fardos, né, as nossas aflições, mas percebendo que a gente tem um propósito, né? A gente não está aqui à toa, o acaso não existe, né? E não existe injustiça da parte de Deus, né? Se a gente acredita que na concepção de que Deus é, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom e justo, então a gente começa a perceber que tudo que eu passo na minha vida faz algum sentido, que eu posso não enxergar nesse momento, mas que eu preciso confiar. Isso é fé. Quando a gente confia, mesmo que a gente não tenha todos os recursos aos nossos olhos, né? Todas as provas aos nossos olhos, mas a gente confia, a gente acredita, né? E isso não é aquela frase, seja o que Deus quiser, né? Porque o que Deus quer para nós é que a gente possa alcançar essa felicidade plena, né? Que a gente possa alcançar a perfeição. Por isso que ele nos dá essa oportunidade. Então, o que que ele quer? É isso que ele quer. Agora a gente precisa voltar para o que nós queremos, né? Será que a gente quer melhorar? Ou será que é mais fácil a gente se colocar, como a gente disse, no papel de vítima? Não que seja fácil passar por um momento de aflição, por um momento de dor, mas a gente precisa também fazer uma autoanálise, né? Como que eu cheguei até aqui? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou com esse problema financeiro? Ninguém nasce com dívida, Uhum, isso. né? Então sempre a gente tem que se esforçar e para colocar em prática os ensinamentos que Jesus trouxe. Isso vai ajudar a gente a conhecer o nosso íntimo, que é quando a gente fala de sermos honestos com nós mesmos. A gente tem o costume de se auto-perdoar muito fácil. Não que a gente precisa ficar se debatendo, né? Mas a gente precisa ser justo com a gente. Então, um erro, por exemplo, que uma outra pessoa comete, eu julgo e condeno aquela pessoa. Mas quando eu cometo, eu sempre acho uma desculpa para aquilo, né? Eu não trato com a da mesma forma, né? Não meço com a mesma régua.
os erros dos outros e os meus. Né? Os meus sempre tem uma justificação, sempre tem uma desculpa. Agora, os outros não podem errar. Então, a gente precisa entender que a gente também é. A gente também está nesse processo de melhoria, de aperfeiçoamento. Então, hoje eu consegui não fazer algo que eu faço todo dia, ótimo, né? Mas não vamos subir no salto, né? Não vamos achar que nós já somos espíritos angelicais por isso, né? Amanhã a gente pode passar por uma situação que a gente escorregue de novo. E por isso a gente precisa se conhecer, saber aonde que é o nosso, onde que o nosso calo aperta. Porque a Exatamente. gente não vai deixar de sofrer. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai continuar sofrendo. Né? Mas a gente vai sofrer com a certeza de, por mais que eu não compreenda, né, tudo que eu passo na minha vida vai me levar à perfeição algum dia. Vai demorar, né? Não vai ser tão já. Muitas vidas pela frente, né? Mas essa é mais uma oportunidade que eu estou tendo que eu preciso aproveitar. Né? E aí no final aqui, São Luís diz que questiona as nossas aflições são úteis para as outras pessoas, né? E ele fala que sim, né? Que é aí que ele cita as duas maneiras, material e moralmente. Né? Então, material pelo trabalho, pelo sacrifício, pela disposição de recursos materiais mesmo, né? Quando a gente tenta ajudar um irmão, abre mão de algo para nós, para oferecer para o outro, né? A gente sempre tem mais do que alguém. A gente precisa entender isso. Uhum. A gente costuma olhar sempre para quem tem mais do que a gente, né? Que é quem a gente fica espelhando, quem a gente fica Uhum. focando, mirando, né? Mas tem tanta gente que tem muito menos do que nós e a gente tem como fazer, né? E aí depois ele cita a segunda maneira, que é a mais importante, que é moralmente, né? Ajudar, auxiliar moralmente, Uhum. né? Com resignação, com confiança em Deus, através da nossa fé, com uma palavra, um abraço, um auxílio, com exemplo, né? Porque o exemplo carrega, né? O exemplo Uhum. chama para o trabalho, né? Então eu acho que esse capítulo ele é fechado de uma forma bem interessante, né? Então para quem nunca leu esse capítulo do Evangelho, vale muito a pena, né? O Evangelho todo, na verdade, é lindo, é lindo demais, mas quando a gente pensa no Espiritismo como consolador, É. eu acho que as bem-aventuranças nos coloca no jogo, né? Uhum. Fala assim pra gente, não, ó, você tá sofrendo, você tá aflito, tá doendo, mas vai com dor mesmo, né? Vai que vai dar certo, confia. Isso vai com dor mesmo, confia. É isso aí. Exatamente assim, vai com dor mesmo que, que na atividade, quando o sangue esquenta, a gente nem sente, só vai sentir depois. Se parar é que sente, se É, tiver e na atividade não sente. é verdade, Meu amigo. mas faz parte, né? Aham. Não tem jeito. É desse jeito. Ô, meu amigo, Tem que andar, tem que caminhar, né? tem que Perna dói, mas tem que caminhar. exatamente, tem que caminhar. Nossa, que coisa boa hoje, o nosso evangelho. Muito obrigada. Nossa, que coisa boa ter você aqui, ter vocês todos aqui que participaram também. Muito obrigada, meu amigo. Deus te abençoe imensamente. Continuar em homenagem, né, a Chico, enfim, hoje, a data do desencarne dele, que ele pediu, né, ou foi informado, não sei que foi, que fosse num dia que o Brasil estivesse muito feliz para que não chorassem, né, sobre assim, o desencarne dele, e assim se fez. Partida Foi dele. no dia que o Brasil foi pentacampeão da Copa do Mundo. Então estava todo mundo tão alegre que nem só fomos saber depois, né? Né? No país do futebol, né? Ele lembrou do Ninguém Chico, né? lembrou do dia. Mas era o que ele queria também, né? Não queria que ninguém ficasse chorando e lamentando, né? Exato. Não tem jeito, né? Porque
maior brasileiro de todos os tempos, e para nós que somos espíritas, é a figura maior representatividade para a gente, brasileiro, e, né, não sei se você também tem essa percepção, mas parece que o Chico é um amigo, né, de todo mundo, né? Todo mundo conheceu pessoalmente, essa sensação que eu tenho, Sim, né? sim. E parece uma pessoa muito próxima, né? Uhum. Né? E realmente, ele sabia, né, o dia. A gente fala dele como se a gente tivesse vivenciado os causos, né? A gente conta os causos como se a gente tivesse vivido junto, é um negócio inexplicável, mas quer dizer, tem explicação, né? A sintonia assim que a gente tenta ou no caso o magnetismo dele que é tão grande que a gente recebe ainda hoje. Quantos anos faz que ele 20? Quantos anos que ele desencarnou? Foi Eu acho que 19, 19, né? 19 anos, foi em 2002. O magnetismo desse homem ainda reverbera, ainda vibra, e a gente que conecta, se você conectar, você consegue sentir. É isso que você está dizendo, né? Creio eu. É justamente esse magnetismo, essa energia. Na hora que a gente lê um livro, parece que é ele que está falando, né? Não é que a gente está lendo. Verdade. E tá dando vontade de chorar? Começa a dar nó na garganta, né? Falar do Chico, né? Vamos então Não, coisa agradecer a linda Deus. demais. Vamos agradecer a Deus, né? Termos tido este ser iluminado que veio nos mostrar como é possível viver na Terra. Jesus veio exemplificar. Chico também veio exemplificar, veio cumprir sua missão, nos mostrar, doar-se para o bem do outro. E eu então peço a você fazer a nossa oração final, por favor. Ah, Agradecer. vamos lá. Bom, quero aproveitar primeiro para agradecer, né, mais uma vez o convite, uma alegria muito grande estar aqui. E convido os amigos, então, ainda com o coração sereno, cheio de amor, cheio de alegria, na presença de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. E agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de aperfeiçoamento nos ensinamentos de Jesus, que nós, ao entrar na casa das pessoas, tenhamos levado um pouco de consolo, um pouco de amor, um pouco de alegria, e que nós possamos tirar, que seja uma palavra, uma frase, algo de bom daquilo que foi dito hoje, né, e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós possamos compreender que as nossas aflições fazem parte do nosso processo de aprendizado. Não há dor sem, não há ganho sem dor. A gente precisa entender que quando a gente tem uma dificuldade e a gente supera, a alegria ela é muito grande, porque nós somos capazes, nós temos as forças necessárias, nós temos o auxílio necessário. Deus não coloca um fardo maior nos ombros que nós não tenhamos a capacidade de carregar. Se está aqui é porque é nosso. Vamos levar com resignação, com amor, com alegria e seguir a nossa caminhada em passos firmes no rumo da nossa transformação íntima, moral e espiritual. Que a paz de Deus fique com todos. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Ah, Celso acabou de entrar, Celso, já estou dando tchau. Boa noite a todos, obrigada pela presença do Luiz Fernando, obrigada pela presença de Chico, assim, sua energia aqui conosco. Obrigada, pessoal. Até sábado que vem da Cevic. Amanhã tem mais Evangelho no Juliana Bender, no Chiquinho também. Agora em julho você está com
Projeto legal. Conta aí para nós rapidinho. Eu tô com o Leandro Munhoz aos domingos, às 8 horas da manhã, fazendo o estudo do livro Em Torno do Mestre. Então, todo domingo a gente estuda um capítulo do livro. E a partir do dia 12 de julho, vamos ter aí uma sequência de 10 dias de estudo, uma, de um projeto, né, que chama Transcender e Regenerar o Nosso Papel no Mundo, né, que a gente vai tentar aí decifrar um pouco das nossas responsabilidades, né, que a gente tenta terceirizar, delegar para governador, para presidente, para Deus, né, e esquece do nosso, né, muitas vezes, né, nós somos parte da transformação do mundo. Uhum. Então esse vai ser o propósito do estudo, a partir do dia 12 às 9 horas da noite, todos os Todos dias. os dias. Fica o convite. Então, boa sorte, não. Bom empreendimento aí no seu projeto. Deus abençoe, que haverá de prosperar bastante esse projeto. Vamos divulgar bastante, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, Obrigado, tchau, tá tchau. muito Até obrigado. mais. Tchau, tchau.